Olá, queridos, tudo bom? Estamos nesta quarta-feira com você, com mais um programa Palavra Rema, programa de estudos da Palavra de Deus, onde estamos estudando aqui a Palavra de Deus, livro de Mateus, vamos estudando o livro de Mateus por nossos dias, e junto com você, aprendendo a Palavra de Deus. Então vamos estudando juntos, querido, vamos estar juntos estudando a Palavra de Deus. Eu quero convidar você para estar conosco, que está comigo para fazer este programa no dia de hoje, mais uma vez ele, pastor Carlos Leite. Pastor Carlos, Deus abençoe. Obrigado, pastor José Carlos Francelino. Mais um dia conhecendo e prosseguindo em conhecer, né? E queremos que você participe até o final, porque no final desse programa estaremos orando por você. Se você tem problemas na família, problemas de enfermidade, doenças, se você tem um problema impossível que você queira resolver, tudo é possível àquele que crê. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E daqui a pouco a gente vai estar então orando em seu favor. Amém. Olha só, queridos, eu quero convidar você então a pegar Bíblia, caneta e papel. Eu vou pedir um intervalo, então temos você pegar Bíblia, caneta e papel. E nós voltamos já para estudar a palavra de Deus. Vamos ao intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta nesta quarta-feira. Estamos estudando o livro de Mateus. Se você perdeu os programas anteriores, o Yarley vai colocar aqui as nossas listas, nossas redes sociais. Estamos lá no YouTube, no Instagram, no Facebook. Vá lá, curta nossas páginas, se inscrevam, nos sigam, enfim. Dentro da rede não custa nada e você nos ajuda divulgando a palavra de Deus. Pastor Carleite, vamos então com Mateus capítulo 9 e o versos 27. Diz assim: partindo Jesus dali, 2 homens cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Olha só. E partindo Jesus dali, da onde? Deixando a casa de Jairo. Tinha acontecido um grande milagre. A filha de Jairo acabava de ressuscitar. E ele saiu dali. Agora veja bem, querido. Seguia Jesus. Quem seguia Jesus? 2 cegos. Como é que o cego consegue seguir alguém? Meu Deus. Olha a fé desses homens. E eles conseguiram arranjar alguém para seguir Jesus. Porque o cego não consegue seguir, não enxerga, não consegue seguir ninguém. Mas eles arranjaram umas pessoas e começaram a seguir a Jesus. Não quer dizer que Jesus passou por eles. Não. Eles saíram atrás de Jesus. Começaram a seguir Jesus. Provavelmente ouviram falar da filha de Jairo que tinha sido curada, tinha sido ressuscitada. Arranjaram alguém e foram, vão atrás do mestre, vão atrás de Jesus. E eles foram reconhecendo Jesus como o Messias. Seguiram 2 cegos que clamavam dizendo: tendo misericórdia de nós. Um gemido qual ele sempre responde: Filho de Davi. Quando ele diz Filho de Davi, ele fala que nome. No Jesus messiânico. Filho de Davi é uma promessa para os Deus, Messias. Lê lá em 2 Samuel, capítulo 5 e o versículo 8. Agora eu quero que você se coloque na situação. Como era difícil. Eles poderiam usar a sua situação para dizer: não, nós não temos como seguir Jesus, nós somos cegos. Vá alguém, ele peça para mim aqui. Mas eles não olharam a circunstância, eles não olharam a dificuldade.
Quantas vezes nós colocamos dificuldades para irmos atrás de Jesus? Verdade. Se nós colocamos a nossa, e eles tinham tudo para não seguir. Por quê? Porque eles eram Cegos. cegos. Como é que o cego segue uma pessoa, pastor Carlos? Não tem como. Não tem como. A dificuldade é total. Ele não está vendo nada diante dele. Ele vai sempre ter medo de tropeçar, cair. Mas estes cegos aqui, eles eram... Não sabiam o caminho que Jesus ia. Isso. Eles não sabiam as dificuldades que ele enfrentava diferente, mas eles não olharam para a dificuldade. Eles sabiam que em Jesus estava a resposta do seu problema. Quando você olha para a dificuldade, querido, você não vê a vitória. E muitas vezes nós, no dia de hoje, nós olhamos para a dificuldade Tá aí. e não vimos a nossa vitória. aí. Por quê? Porque nós chegamos à nossa dificuldade. Aí, pastor. Aqueles homens tinham tudo para enxergar essa dificuldade. Sim, Mas não. claro. Olha só o que diz em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 8. Vamos ver. Naquele dia, Davi declarou ao seu exército: quem desejar vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi, e por esse motivo que costuma-se dizer alegoricamente, os cegos e os aleijados não têm o direito de adentrarem a casa de Deus. Viu? Dificuldade. Mas eles não olharam para a dificuldade. Eles não olharam se o cego aleijado não tinha direito de chegar na casa de Deus. Verdade. Eles não quiseram saber. Eles não olharam para a Eles foram dificuldade. pela fé. Eles foram pela fé. E chegaram onde? A Jesus. E reconheceram ele como Messias. Tu és o Messias. Quando é Jesus, filho de Davi, tu és o Messias. Tem misericórdia de nós. Gente, vocês veem, só um minuto, pastor Zé Carlos, a gente vê que o cumprimento da lei é Jesus. É a fé em Jesus. Porque eu vou te contar, viu? Uma passagem como essa, escrita na lei, que os cegos não tinham direito, e de repente, quando Jesus vem, os 2 cegos acompanham ele, e ele recebe o milagre de Jesus. Meu Deus, queridos, vamos parar com esse negócio de ficar usando a lei para nos impedir de ir até Jesus. Muita gente vivendo dentro da lei, sendo impedidas de chegar a Jesus nos tempos de hoje. Muita gente não recebe. Muita gente não recebe a graça de Deus, porque se apega nas suas dificuldades. Eu sou pequeno, eu não tenho direito. Os cegos, segundo a lei, até hoje, Davi diz, não chegavam à casa de Deus. Mas eles ouviram falar de Jesus e saíram para ver onde é que Jesus estava. Olha só o versículo 28. Versículo 28 diz: entrando ele em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu seja capaz de fazer isto? E responderam-lhe: sim, Senhor. Olha só. Então eles saíram atrás de Jesus, procurando Jesus. Mas eram 2 cegos. O cego vai perguntar para quem? Onde é que ele está? Está ali na terceira rua. Você não tinha que ter alguém. Tinha que ter alguém. Porque era um improvável. Aí eles foram e acharam a casa. Os cegos acharam a casa de Jesus. Meu Deus. E tendo chegado à casa, provavelmente a casa de Pedro, onde Jesus ficava, se aproximaram-se dele, os cegos. Os cegos, sem lugar a dúvida, ouviram, sem lugar a dúvida, eles ouviram que ele tinha ressuscitado morto, e Jesus disse para eles: credes que eu possa fazer isso? Ele requeriu somente a fé. Quando Deus perguntou se vocês têm fé que eu posso fazer isso, eles disseram: sim, Senhor. Veja bem, olha só, enfrentaram, e eu quero falar com você que está nos assistindo, enfrentaram toda a dificuldade de chegar a Jesus. Agora você disser: não, a nossa fé não alcança. Não teria alcançado nada. Muitas vezes, estou falando com você, muitas vezes você enfrenta a dificuldade de chegar com Jesus, e quando você chega em Jesus, você não crê que Jesus pode fazer aquele milagre. E as coisas não acontecem.
Porque eles saíram, tiveram. E lembra que era a pé, fazia tudo a pé. Lembra que, eu quero falar com você, muitos lugares eram desertos. E aquilo você vai de um deserto, uma cidade até outro. E imagina dois cegos caminhando num deserto para sucar leite. E eles, sim, né? imagina. Com toda a dificuldade, entraram na cidade, acharam a casa que Jesus estava, chegaram. Eles foram até Jesus sendo cegos. E muitas pessoas que têm olhos para ver, muitas das vezes reclamam: o pastor não vem na minha casa, o pastor não vem me visitar. As pessoas colocam um monte de obstáculos à sua fé. E quando a gente vê aqui, estuda a Bíblia, a gente vê que quem precisa mesmo e crê que Jesus é capaz de operar um milagre, a pessoa sai da onde está, pastor José Carlos, e vai até o seu milagre, porque crê que Jesus Cristo é capaz de operar. Lembra que Jesus é o mesmo hoje, é o mesmo ontem e é o mesmo eternamente, no futuro. Esse Jesus é o mesmo hoje. É o mesmo hoje. O Jesus que curou o cego é o que está hoje. Que você vem procurá-lo, ele. Muitas vezes nós queremos que Jesus vá atrás de nós. Em nenhum momento você leu o livro, Jesus ia atrás do doente. Ele passava, os doentes o encontravam. Exatamente. Mas ele não sei não, eu vou lá atrás de um doente. As pessoas procuravam ele para que as pessoas fossem curadas. Ele foi à casa de Jairo, mas Jairo procurou para que ele fosse curado, para que a sua filha fosse para curar a sua filha. Então, primeira coisa, você dá um passo. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e Ele, Deus, se chegará a vós. Mas quem é que dá o primeiro passo? Somos nós. Então, esses cegos não olharam a dificuldade, não olharam as situações, foram atrás de Jesus. Não, vamos desistir no meio do caminho, é deserto. Não, saiu da casa de Jairo, longe, é deserto, é ruim. Não. Eles não quiseram saber a dificuldade, não quiseram saber nada dele. Saíram atrás de Jesus. Que ele coisa vai tremenda. Quando eles chegaram perto de Jesus, filho Davi, tem misericórdia de Jesus, olhou para eles. Eles não olharam para Jesus, mas Jesus olhou para eles, porque eles eram cegos. Jesus olhou para eles e disse: vocês creem? Eles só ouviram. Vocês creem que eu posso fazer isso? Poxa, se nós cremos, sim. Por isso nós estamos aqui. Nós cremos. Nós acreditamos. Olha só o que aconteceu, pastor, no versículo 29. Claro. Então, lhe tocou os olhos, dizendo: seja feito conforme a vossa fé. Olha só. Então, Jesus tocou os olhos dele. Querido, presta atenção. É a luz. Jesus, eu sou a luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. A luz toca a treva. Amém. E a treva passa a ter luz. Era agora Jesus, a luz tocando a treva, dizendo: conforme vossa fé seja feita. Usou a lei da fé. Se ele tivesse dito da boca para fora, não teria acontecido nada. Mas ele realmente criou. Tocou nele. Se vocês crerem, vai ser curado. Seja curado, conforme a vossa fé. E eles acreditavam, pastor, eles tinham certeza do que o milagre iria acontecer na sua vida. Por isso eles foram. Por isso eles foram. Pastor. Por isso eles não... Então, quando você chega a Jesus, querido, quando você vem a Jesus, não duvide. Creia que Jesus é poderoso para fazer o milagre. A única maneira do milagre não acontecer é você não crer. Pastor, não aconteceu na minha vida o milagre porque você não creu. Porque Deus, Ele conhece o crer. Ele conhece o confiar. Deus conhece o que esses cegos fizeram. Não tinham visão, não sabiam onde Jesus morava, mas mesmo sendo cegos, eles foram e encontraram aonde Jesus estava. Aí, queridos, Jesus perguntou, isso aqui é literal, isso aqui, Jesus não contou histórias, Jesus não cantarolou ali, Jesus só perguntou. Essa pergunta chamou a atenção de Mateus e Mateus colocou no Evangelho.
ele disse, crê que eu seja capaz de fazer isso? Olha só, mas vamos falar mais sobre isso logo após o intervalo. Vamos ao intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Conforme nós falamos no versículo anterior, onde os cegos foram atrás de Jesus, e eles sejam feitos conforme a vossa fé. Olha o versículo 30, pastor. E os olhos deles foram abertos. Jesus os advertiu severamente: cuidai para que ninguém saiba disso. Olha só. E Jesus, vocês creem? Versículo anterior. E os olhos dele foram abertos. Quer dizer, Jesus tocou. A luz toca nas trevas. E imediatamente, Jesus lhe repreendeu. Quer dizer, Jesus falou com eles fortemente, dizendo: olhai que ninguém saiba. Sua fama tinha crescido até tal ponto que Israel logo clamaria-lhe fazer-lhe rei, mas por razão mal interpretadas. Jesus não queria isso, porque Jesus veio trazer o seu reino. Lembramos que o seu reino não é desse mundo. Olha só o que aconteceu no versículo 31. Contudo, ao partirem, propagaram os feitos de Jesus por toda aquela região. E eles foram curados. Mas era impossível eles não falar. A alegria que eles não, tiveram. porque as pessoas conheciam ele como cego. Sim. Eles eram cegos, conhecidos na região. Daqui a pouco eles olham para ti e começam a falar contigo. Como? É cego? Não, eu fui curado. Como assim curado? Foi obrigado a falar. Eles eram obrigados a chegar em casa. Eles estavam vendo. Começaram a ver, começaram a ver. Chegaram para pessoas que levaram ele. Os que levaram ele já não precisavam mais trazer ele, porque agora eles enxergavam o caminho. Maravilha. Começaram a ver, quer dizer, mais eles tendo saído, divulgaram sua fama por toda aquela terra. Pelo menos se entendia que sua fama, não a fama deles, a fama de Jesus. A sua fama era a fama de Jesus. Começaram a divulgar. Quem não curou foi o Nazareno, lá em Nazaré, lá na casa dele. Aí nós chegamos lá, ele curou o Nazareno cego, agora não foi mais. Nós vamos buscar a cura e voltamos com a cura, porque nós temos fé. Quer dizer, isso, agora, um Jesus que ressuscita mortos, um Jesus que cura cego, um Jesus que já tinha curado leproso, e não é um milagre, chegavam todos os doentes, teve ponto que você aí, todos os doentes que chegaram a Jesus foram curados, todos, vários pontos nós falamos isso, todos os doentes que chegavam a Jesus, em certo momento aqui, todos foram curados. E aí Jesus começava a curar, começava a fazer. E a fama começou a se espalhar. Temos um grande profeta entre nós, lá em Nazaré. Agora você imagina isso. Se hoje, quando acontece isso, as pessoas saem de longe, nós vimos pessoas atravessando continentes para entrar de pessoas que têm a unção da cura, que é Jesus. Vão atrás. E quando chega, o milagre acontece. E o cego tem sido curado e se espalha. Mas é toda a enfermidade. Eu trabalho em todas as áreas. Em todas as áreas. Desde a cura de um cego até levantar um morto. Isso tem sido Jesus. E vai se espalhando. Olha só o versículo 32, pastor. Após terem se retirado, algumas pessoas trouxeram a Jesus um homem mudo e possuído por um demônio. Olha só. Retirando-se ele, os cegos saíram. Muito provável da casa de Pedro. Quando ele saiu da casa, eles se retiraram, eles saíram.
E eis que lhe trouxeram um homem mudo e endemoniado, um espírito demônio que tinha causado a mudez. Tinha sido o espírito demônio que tinha entrado nele, não permitia que o homem falasse. Tinha ficado que ele fosse mudo. Porque esse mudo não era o mudo doente, era um mudo endemoniado. Era um espírito que possuía aquele homem e não deixava que ele falasse. Não era, volto a dizer, não era um mudo doente, era um mudo endemoniado. Então, quer dizer, olha só o que aconteceu no 33, pastor. Assim que o demônio foi expulso, o mudo passou a falar e as multidões admiradas exclamavam: jamais se viu algo assim em Israel. Olha só. Então, ele fazia milagre na frente de multidões, para que o povo cresça em Deus. O seu milagre, o milagre que acontecia, era para quê? Para que o povo cresça em Deus, para que ele pudesse pregar o seu reino, sabendo que ele veio de Deus. Expulsou o demônio, o espírito demoníaco. Na hora que ele expulsa o demônio, o mundo falou. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca foi visto algo semelhante em Israel. O espírito de demônio são a causa de muitas coisas. Em nosso dia, muitas vezes você pensa que está lutando contra um ser ou contra alguém. Não, é contra o espírito que faz ele fazer aquilo. E eu tenho falado sobre isso. Jesus é o Jesus que cura, é o Jesus que liberta. Nós temos visto aqui Jesus curando e Jesus libertando, seja endemoniado, seja quem for, seja quem for. E hoje Jesus continua, vai fazer isso. Pastor. Quem tem que sair da tua casa, pastor, quem tem que sair da tua casa, não é a pessoa que está nas drogas, não. É o espírito demoníaco que tem levado ele às drogas, porque isso é um demônio, querido. Mas nós tratamos isso como demônio. Aquele é um demônio que tem feito a pessoa ser muda. Muitas das vezes, pastor, a pessoa, ela acha que o culpado é o marido. Veja bem, o culpado do marido ser bêbado, do marido ser dependente, ser adúltero, né? Exatamente, o filho viciado, o filho que está privado de liberdade, você acha que a culpa é do menino, a culpa é do homem, a culpa é da mulher. Nós, pastores, sabemos que a culpa é o que está acontecendo aqui, ó. O que aconteceu aqui nessa palavra, né, acontece nos dias de hoje. E o mesmo Jesus que libertou pessoas naquele tempo, da sua presença aqui, na época do Deus Emanuel, Deus conosco, ele continua conosco na pessoa do Espírito Santo, operando os mesmos milagres. E é só, meu amigo e minha amiga, você crê nisso. Você crê nessa palavra que nós estamos pregando aqui no Palavra Rema. Pastor. O mesmo Jesus, que para nós, seres humanos, veio há 2000 anos atrás, é o mesmo Jesus que está hoje. Amém. É o Jesus que tem alegria de libertar. É o Jesus que tem alegria de operar. O que falta para nós, querido, é fé. É nós colocarmos os nossos problemas, as nossas dificuldades na mão de Jesus. Aquele cego colocaram a sua cegueira na mão de Jesus. Esse homem endemoniado, mudo, colocou a sua mudez na mão de Jesus. E Jesus libertou e transformou. Será que você está pronto para colocar os seus problemas na mão de Jesus? Porque Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e continuará sendo o mesmo eternamente. O que eu estou dizendo? O milagre que acontecia naquele dia vai acontecer nos nossos dias. Amém. Depende de nós confiarmos e colocarmos na mão de Jesus. E sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Jesus quer continuar operando na tua vida. Jesus quer continuar fazendo milagre na tua vida. Mas Ele tem a liberdade para fazer o milagre. Ele tem a liberdade para operar. Ele tem a liberdade para agir.
Hoje, infelizmente, querido, devido à nossa religiosidade, nós queremos dizer que Jesus opera da forma que nós queremos. Da forma que nós queremos. Não. Jesus opera da forma que Ele quer. Mas Ele quer a liberdade. Ele quer a tua fé. Mas nós voltamos a falar mais sobre isso amanhã. Querido, nós estamos chegando ao final. Pastor Carlos, muito obrigado. Eu que agradeço, pastor, e vou torcer para estar aqui amanhã com esse povo querido e creio no milagre em nome de Jesus. Pastor Carlos, então esteja orando por nós. Eu vou estender a minha mão sempre, tá? E se você tem um filho, uma filha, um marido nessa situação irreconhecível, oremos então em nome de Jesus. Pai maravilhoso, Jesus querido, Jesus amado, que a tua mão poderosa esteja nesse filho, esteja nessa filha, esteja nesse esposo, nessa esposa. Senhor, abraça a família e expulsa todos os espíritos de enfermidade, de vício, de prostituição, o espírito assassino, o espírito ladrão, em nome de Jesus, Pai. Que a tua mão poderosa liberte esse ouvinte, liberte essa família, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meu querido. Olha só, permitindo Deus, eu volto amanhã com mais um programa Palavra Rema. Programa de estudos da Palavra de Deus. Nesse mesmo horário, nessa mesma emissora. Queridos, muito obrigado. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Queridos, muito obrigado. Que Deus abençoe todos. Até amanhã, se Deus permitir. A paz.